Por que as palavras de Jesus acalmam tanto o nosso coração? João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você já parou para pensar por que, mesmo com tanta tecnologia, conforto e facilidades modernas, nunca nos sentimos tão ansiosos, sobrecarregados e inseguros como agora? Parece um paradoxo cruel. Temos tudo na palma da mão, mas ao colocar a cabeça no travesseiro, o que muitas vezes sentimos é um vazio barulhento e um cansaço que nenhuma noite de sono consegue curar. A verdade dura e contra-intuitiva é que estamos tentando desesperadamente preencher uma sede eterna com coisas passageiras, e essa conta simplesmente não fecha, deixando nosso coração em um estado de alerta constante. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave mestra capaz de desacelerar sua mente instantaneamente? Um segredo revelado há 2000 anos, que funciona melhor do que qualquer ansiolítico moderno. O que vamos explorar hoje não é religião. É uma estratégia de sobrevivência emocional testada pelo tempo e que tem o poder de blindar sua alma contra o caos lá fora. Fique comigo até o final, porque você está prestes a descobrir como as palavras de Jesus podem ser o refúgio de paz que você tem procurado a vida inteira e não sabia onde encontrar. Primeiro, as palavras de Jesus são palavras de paz que tranquilizam o coração. Sabe aquela sensação de aperto no peito quando as notícias ruins parecem cercar a gente por todos os lados e a ansiedade bate forte na porta? É exatamente nesse cenário caótico que a voz de Cristo ecoa de forma diferente de tudo que existe no mundo. Enquanto os telejornais e as redes sociais vendem medo e urgência, o Mestre nos convida a uma pausa respiratória para a alma, oferecendo um refúgio seguro, onde o barulho externo não consegue entrar. Essa paz que ele oferece não é apenas a ausência de problemas ou de guerras, mas uma tranquilidade sobrenatural que guarda nossa mente mesmo quando a tempestade está rugindo lá fora. É como estar dentro de um submarino. O oceano pode estar revolto na superfície, mas lá no fundo, onde você está com ele, as águas são calmas e silenciosas. Ele não prometeu que não teríamos aflições, mas garantiu que nele encontraríamos o descanso necessário para não surtar diante das pressões da vida moderna. Por isso, eu quero te desafiar hoje a fazer um teste prático de substituição na sua rotina diária. Sempre que o medo tentar roubar sua serenidade, pare tudo e recite para si mesmo uma promessa de Jesus, trocando o pensamento negativo pela verdade dele. Experimente tirar 5 minutos do seu dia apenas para silenciar e ouvir essa paz, talvez ouvindo um louvor suave ou lendo um salmo, permitindo que essa tranquilidade realinhe suas emoções e acalme seu coração agora mesmo. Segundo, as palavras de Jesus são palavras que nos dão esperança, palavras de vida eterna. Muitas vezes a gente se pega pensando se a vida se resume apenas a pagar boletos, enfrentar o trânsito e resolver problemas intermináveis, o que gera um vazio existencial tremendo. É aí que o ensino de Jesus entra como um farol em meio a um mar escuro, nos lembrando que a nossa existência não termina aqui e que fomos criados para algo muito maior do que essa rotina passageira. Quando Pedro disse: "Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna", ele entendeu que só Jesus oferece um horizonte que a morte não pode apagar. Essa esperança não é um otimismo bobo de que vai dar tudo certo amanhã, mas a certeza inabalável de que há um futuro glorioso preparado para nós, o que muda completamente a forma como encaramos o hoje. Saber que somos cidadãos do céu
nos dá a força necessária para suportar as injustiças e dores do presente, pois entendemos que elas são breves comparadas à eternidade. É como um atleta que suporta o treino pesado porque está focado na medalha de ouro. A visão do futuro transforma a resistência no presente. Então, pare de viver como se tudo acabasse na sexta-feira ou no final do mês e comece a investir no que realmente dura para sempre. Convido você a, nesta semana, fazer algo que tenha valor eterno. Perdoe alguém que te ofendeu, ajude quem não pode te retribuir ou fale do amor de Deus para um amigo. Levante a cabeça e viva com a dignidade de quem sabe que é herdeiro de uma promessa que nem o tempo nem a morte podem destruir. Terceiro, as palavras de Jesus são palavras que nos orientam. Vivemos em uma era de excesso de informações, onde todo mundo tem uma opinião sobre o que devemos fazer, mas raramente encontramos sabedoria real para tomar decisões difíceis. As palavras de Jesus funcionam como uma bússola precisa ou um GPS espiritual em meio a esse labirinto de conselhos humanos falhos e contraditórios. Ele não nos dá apenas regras religiosas, mas princípios de vida práticos que nos livram de armadilhas, de relacionamentos tóxicos e de caminhos que parecem bons, mas levam à destruição. Imagine que você está em uma floresta densa à noite. A palavra dele é a lanterna que ilumina o próximo passo, impedindo que você tropece em raízes ou caia em buracos. Quando ele diz para amar os inimigos ou para não andar ansioso, ele na verdade está nos ensinando a viver com saúde mental e emocional, protegendo nosso coração de amarguras que adoecem o corpo e a alma. Seguir o que ele diz é a estratégia mais inteligente para quem deseja ter uma vida bem-sucedida e equilibrada em todas as áreas. Que tal você parar de bater cabeça tentando resolver tudo com a sua própria força ou seguindo a sabedoria das redes sociais? O desafio prático é, antes de tomar qualquer decisão importante hoje, seja nos negócios ou na família, abra os evangelhos e veja o que Jesus faria ou diria sobre isso. Consulte o manual do fabricante da vida antes de tentar consertar as coisas do seu jeito, e você verá como os caminhos se abrirão com muito mais clareza. Quarto, as palavras de Jesus são palavras vivas e poderosas. Existe uma diferença gigantesca entre ler um livro de autoajuda, por melhor que seja, e ter contato com as Escrituras, pois a Bíblia não é letra morta, mas algo vivo que respira e nos sonda. Quando Jesus fala, algo acontece no mundo espiritual e físico. Suas palavras têm a capacidade de criar realidades, de quebrar correntes que nos prendem há anos. É como se cada frase dele carregasse uma energia divina capaz de ressuscitar sonhos que já estavam enterrados dentro de nós. Você já percebeu que, às vezes, um único versículo lido na hora certa tem o poder de mudar completamente o nosso estado de espírito e nos levantar do chão? Isso acontece porque a palavra dele é espírito e vida. Ela penetra onde nenhum psicólogo ou amigo consegue chegar, indo na raiz do problema para trazer cura e libertação. Não estamos lidando com filosofia ou teoria, mas com o poder dinâmico de Deus que sustentou o universo e que agora sustenta a sua vida. Não deixe essa ferramenta poderosa empoeirada na estante ou fechada no aplicativo do celular. Use-a como a arma que ela realmente é. Eu te encorajo a escolher um versículo de poder hoje, memorizá-lo e declará-lo em voz alta sobre a sua casa e sua família, profetizando a bênção de Deus. Experimente falar a palavra em vez de reclamar dos problemas e observe como a atmosfera ao seu redor começará a mudar sobrenaturalmente. Quinto, as palavras de Jesus são palavras que vencem o mundo. O sistema do mundo tenta o tempo todo nos moldar, nos pressionando a buscar sucesso a qualquer custo, a valorizar a aparência mais que o caráter e a pisar nos outros para subir na vida.
Mas Jesus veio inaugurar um reino onde os valores são invertidos. O maior é o que serve, e a verdadeira vitória não é acumular bens, mas manter a integridade da alma. As palavras dele nos dão a munição necessária para não sermos esmagados por essa engrenagem cruel que descarta pessoas quando elas não são mais úteis. Ele disse: "Eu venci o mundo", não porque conquistou um trono político, mas porque não se corrompeu, não se vendeu e permaneceu fiel à sua missão até o fim, derrotando o mal com o bem. Essa é a verdadeira vitória que ele compartilha conosco, a capacidade de dizer não ao pecado, de manter a consciência limpa e de dormir em paz, sabendo que não precisamos da aprovação da sociedade para sermos felizes. Vencer o mundo é conseguir ser luz em lugares onde as trevas parecem dominar. Você não precisa se conformar com o padrão que diz que todo mundo faz assim, porque você foi chamado para ser diferente e fazer a diferença. O desafio é: identifique uma área da sua vida onde você cedeu à pressão dos outros, talvez gastando o que não tem ou agindo de forma que não agrada a Deus, e decida hoje retomar o controle. Seja corajoso para nadar contra a correnteza, pois a recompensa de uma vida íntegra vale muito mais do que qualquer aplauso passageiro. Sexto, as palavras de Jesus são palavras que fortalecem na tribulação. Ninguém gosta de sofrer, e a nossa tendência natural é fugir da dor ou questionar a Deus o porquê de estarmos passando por momentos difíceis. No entanto, Jesus foi honesto ao dizer: "No mundo tereis aflições", preparando nosso espírito para que não fôssemos pegos de surpresa quando a crise chegasse. Suas palavras não nos tiram magicamente do deserto, mas nos dão a água e o maná necessários para atravessá-lo sem morrer de sede, fortalecendo nossos músculos espirituais durante a caminhada. É justamente na fornalha da provação que a nossa fé deixa de ser teórica e se torna uma experiência real e inabalável com o Criador. Quando ele diz: "Tende bom ânimo", ele está injetando uma dose de força sobrenatural em nossas veias, nos lembrando que a dor é pedagógica e que ele está conosco dentro do fogo, garantindo que não seremos consumidos. A tribulação, quando encarada com a ótica de Cristo, deixa de ser um castigo e passa a ser um treinamento para algo maior que está por vir. Se você está passando por um momento difícil agora, pare de perguntar "por que eu?" e comece a perguntar: "Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso e como posso sair mais forte?" Não desperdice seu sofrimento com murmuração. Use esse tempo para se aprofundar em Deus como nunca fez antes. Levante-se, enxugue as lágrimas e continue caminhando, pois a sua história não termina no capítulo da dor, mas no capítulo da superação. Sétimo, as palavras de Jesus são palavras que derrubam o medo. O medo é um dos maiores inimigos do ser humano. Ele paralisa nossos sonhos, nos impede de avançar e nos faz enxergar monstros onde só existem sombras. Quantas vezes Jesus teve que dizer "não temas" aos seus discípulos? Ele sabia que o medo é o oposto da fé e que, se dermos ouvidos a ele, ficaremos estagnados, presos em uma zona de conforto que, na verdade, é uma prisão invisível. As palavras dele agem como um antídoto poderoso que neutraliza o veneno da insegurança em nossa mente. Quando entendemos quem está no barco conosco, o tamanho das ondas deixa de ser o foco principal, pois a confiança na autoridade dele supera o pavor da tempestade. O amor perfeito de Deus lança fora todo o medo, porque nos dá a garantia de que somos cuidados por um Pai que não dorme e que tem o controle de todas as variáveis. Não é sobre a nossa capacidade de nos defender, mas sobre a certeza de que Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza em qualquer situação. Identifique hoje qual é o medo que tem te impedido de viver a plenitude de Deus. Seja o medo do fracasso, da doença, da solidão ou do futuro.
Eu te desafio a escrever esse medo em um papel, orar entregando-o a Jesus e depois rasgar esse papel como um ato profético de que ele não tem mais poder sobre você. Dê o primeiro passo em direção àquilo que te assusta, confiando que ele está segurando a sua mão e não vai te deixar cair. Oitavo, as palavras de Jesus são palavras que restauram a confiança em Deus. Vivemos tempos de ceticismo, onde fomos decepcionados por pessoas, por líderes, por instituições e até por nós mesmos, o que acaba gerando uma crosta de desconfiança em relação a Deus. Mas as palavras de Jesus vêm para quebrar esse ciclo de cinismo, nos revelando o verdadeiro caráter do Pai, alguém que é fiel, que não mente e que cumpre o que promete. Ele veio para limpar a imagem distorcida que muitas vezes temos de Deus, mostrando que ele é acessível, amoroso e digno de total confiança. Restaurar a confiança é como consertar um vaso quebrado. Exige tempo e intimidade, mas Jesus nos convida a nos aproximarmos novamente, sem medo de sermos rejeitados. Ele nos lembra que Deus veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu e questiona: será que ele não fará muito mais por vocês? Essa lógica do cuidado divino é o fundamento para reconstruirmos nossa fé, lembrando que, se ele entregou o próprio Filho por nós, não nos negará aquilo que é bom. Talvez você esteja com o pé atrás com Deus por causa de uma oração não respondida ou de uma perda dolorosa no passado. Eu te convido a baixar a guarda hoje e a fazer uma oração sincera. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Volte a confiar nas pequenas coisas, entregue o controle do seu dia a Ele e observe como Ele cuida dos detalhes. Permita-se ser surpreendido novamente pelo amor de um Pai que nunca desistiu de você. Nono, as palavras de Jesus são palavras que nos ensinam a ter paz em meio ao caos. É fácil ter paz quando a conta bancária está cheia, a saúde está perfeita e a família está em harmonia. Mas a paz que Jesus oferece é testada e aprovada justamente quando tudo dá errado. Ele nos ensina a construir um santuário interior, um lugar secreto dentro de nós, onde o caos externo não tem permissão para entrar e bagunçar nossas emoções. É a capacidade de dormir no barco durante a tempestade, não por irresponsabilidade, mas pela convicção de que quem guarda a nossa vida não cochila. Essa paz é um fruto do Espírito que nos torna pessoas estáveis, que não desmoronam diante da primeira notícia ruim, servindo até de apoio para os outros que estão desesperados. Jesus nos mostra que a paz não é um lugar para onde vamos, mas uma presença que carregamos conosco. Nós somos os portadores da paz em ambientes de guerra. Ao focarmos nas palavras dele, mudamos a frequência da nossa mente, saindo da sintonia do desespero para a sintonia da confiança. Você precisa criar urgentemente uma rotina de paz na sua vida para não ser engolido pelo estresse do dia a dia. O desafio é: desligue as telas, saia do barulho e tire 15 minutos hoje para meditar em silêncio na presença de Deus, respirando fundo e entregando cada preocupação. Torne-se um agente de paz na sua casa. Em vez de revidar uma ofensa ou gritar, responda com brandura e veja como a atmosfera do seu lar será transformada pela sua postura. 10º e último lugar. As palavras de Jesus são palavras de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Para fechar com chave de ouro, precisamos entender que não estamos falando de um grande filósofo ou de um líder moral, mas do próprio Deus encarnado se comunicando conosco. O Evangelho de João nos diz que, no princípio, era o Verbo, ou seja, Jesus é a própria palavra criadora de Deus em ação. Quando ele fala, o universo obedece e a realidade se dobra.
Isso significa que as palavras dele têm autoridade suprema sobre qualquer diagnóstico médico, sentença judicial ou decreto de maldição. Ter essa revelação muda tudo, pois deixamos de ler a Bíblia como um livro histórico e passamos a ouvi-la como a voz do Todo-Poderoso falando diretamente ao nosso espírito hoje. Se ele disse que você é livre, você é livre. Se ele disse que você é perdoado, nenhuma culpa pode te condenar. A palavra dele é a última palavra em sua vida, e ela é irrevogável, firme, como uma rocha onde podemos construir nossa casa sem medo de desabamentos. Por isso, trate as Escrituras com a reverência e a seriedade que elas merecem, pois ali está a boca de Deus falando com você. Eu te desafio a não terminar este dia sem ler um capítulo dos Evangelhos, mas leia com essa consciência. Deus está conversando comigo agora. Abrace essa verdade, tome posse dessa autoridade e caminhe de cabeça erguida, sabendo que a palavra que sustenta o universo é a mesma que sustenta a sua vida e o seu futuro. Agora que você tem em mãos esse arsenal espiritual poderoso, a pergunta provocativa que fica é: você vai continuar permitindo que o medo e a ansiedade ditem o ritmo da sua vida, ou vai se levantar e usar essas palavras para governar suas emoções? Lembre-se de que conhecimento sem prática é apenas peso morto na mente. A verdadeira revolução acontece quando você decide aplicar essas verdades na segunda-feira de manhã, no trânsito ou naquela reunião difícil. Eu te desafio a não ser apenas um ouvinte, mas um praticante que experimenta a paz real em meio à guerra diária. Se este conteúdo trouxe alívio para sua alma e te deu uma nova perspectiva, não deixe essa corrente do bem parar em você. Dê o like, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações, pois meu compromisso é trazer toda semana lições profundas que vão te ajudar a viver com mais sabedoria e propósito. Vamos juntos nessa jornada de crescimento. Sua vida nunca mais será a mesma.